que é uma passagem bastante interessante no livro de Neemias. Neemias no seu capítulo 1. Quantos estão felizes com Jesus? Pode dizer amém? Amém! Certa feita o salmista Davi diz: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia! O seu verso de número 4, Neemias, seu verso de número 4. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Amém. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amém? Amém. Uma passagem aqui bastante conhecida. Eu gosto dessa liturgia, Ronaldo, de oração. Falar em oração é comigo mesmo. Eu gosto de orar. Eu voltei para a igreja na oração. Eu fui batizado com o Espírito Santo na oração. E eu estou certo que Deus tem um mistério comigo na oração. Eu quero compartilhar, quero substanciar-me um pouco aqui na história de Neemias. Neemias, ele era um copeiro, simplesmente não era o copeiro do rei, ele era um mordomo do rei. A Bíblia nos diz que tudo que o rei tinha que comer, Neemias tinha que comer primeiro. É uma história interessante. Tudo que o rei tinha que beber, Neemias tinha que beber primeiro. A Bíblia nos diz que Neemias, todo dia Neemias, ele era arriscado de morrer envenenado. Algumas coisas que me chamam a atenção aqui na vida de Neemias. Neemias, ele tinha aquela coisa chamada empatia, de sentir aquilo que os outros sentiam. A Bíblia nos diz que Neemias, ele está na fortaleza de Usam, e a Bíblia nos diz ali que Neemias, ele nunca esteve em Jerusalém, mas o seu coração sempre esteve em Jerusalém. Da fortaleza que Neemias estava até Jerusalém dava 1.800 quilômetros, Ronaldo. 1.800 quilômetros até lá onde Neemias estava. A Bíblia nos diz que o povo foi cativo, as portas foram queimadas ao fogo, os muros foram derribados, e a Bíblia nos diz que quando chega Anani, um dos seus irmãos de Jerusalém, a primeira coisa que Neemias, ele pergunta para Anani, o seu irmão: Anani, como é que está lá em Jerusalém? A resposta de Anani para Neemias foi o que? As portas estão queimadas ao fogo, os portões foram queimados, as paredes foram derribadas. Quando a Bíblia fala sobre parede, sobre porta, fala de segurança. Jerusalém não
solução para isso. O Deus do céu pode mudar o cativeiro, a história desta cidade. Neemias, ele começa a orar no mês da Quisleu. O versículo que nós lemos, ele começa a chorar, ele começa a se lamentar. E a Bíblia nos diz que quando entra no mês de Nisan, no capítulo 2, Nisan é uma palavra judaica também. E no calendário judaico quer dizer Nisan, mas no nosso calendário quer dizer março. Então quer dizer o quê? Que Neemias, ele ficou cerca de 3 meses orando. 3 meses Neemias ficou orando em prol desta causa. 3 meses. Neemias, ele começa a orar e dizer: Deus, eu não aceito essa situação. E quando nós colocamos propósito no nosso coração em orar, em buscar a Deus, que seja a situação, Deus muda o cativeiro. Neemias, ele começa a orar e buscar. E ele vai ter a presença do rei. O rei vê o seu semblante diferente no costume que era. Neemias, ele entrava de uma forma, na presença do rei, numa bandeja de prata, num copo de ouro. Na sua mão ele pegava a sua taxa, e Neemias, ele ia de cabeça baixa e servia o rei. Da forma que Neemias saía da presença do rei, era de cabeça baixada e batendo em bacharel. Depois ele virava e ia para frente. Não saía de qualquer maneira na presença do rei. E muitas vezes nós entramos de qualquer jeito na presença do rei. Tinha reverência para entrar na presença do rei. Neemias, quando o rei bate o olho, fala: por que o seu semblante está triste? Porque o rei conhecia Neemias. E a Bíblia nos diz que Neemias, ele vai para Jerusalém. Ele permite, ele pega a carta, o rei dá a carta para Neemias e até a cidade de Jerusalém. A Bíblia nos diz que Neemias, ele cavalgou 1.800 quilômetros. 1.800 quilômetros. Neemias começou a cavalgar até a cidade de Jerusalém. Quando ele chega na cidade de Jerusalém, volta pela madrugada. Neemias, ele começa a analisar. Podemos até dizer que Neemias se colocou na área de um arquiteto, um engenheiro, um mestre de obra. E ele começa a analisar aquelas paredes derrubadas, as portas queimadas ao fogo. Eu posso até crer e dizer que Neemias, quando ele começa a olhar, ele começou a profetizar: pode ter 100 anos, 200 anos, que essas portas foram queimadas ao fogo, mas ainda ela pode voltar para o lugar. Aleluia! Essas portas, esses portões foram derribados, mas ainda podem voltar para o lugar. Aleluia! Neemias está com a carta do rei na mão. Mas tudo isso, porque quando nós oramos, pastor, na oração Deus dá visão, na oração Deus dá revelação, na oração Deus dá palavra, e na oração Deus dá direção certa. Dá direção para que viemos tomar a atitude certa. Aleluia! Neemias, ele está com a carta do rei na mão. Neemias, ele reúne 9 tribos, uma diferente da outra, para construir aqueles muros. E algum deles pergunta até mesmo para Neemias: Neemias, que garantia você vai dar que esse muro vai ficar de pé, esses portões vão ser erguidos novamente? Que garantia você vai me dar, Neemias? Neemias podia dizer: eu tenho a carta do rei, eu ando com o homem mais poderoso desta cidade, desse país. Mas simplesmente, pastor, Neemias, ele falou assim: que a mão favorável do Senhor está sobre a minha vida. Aleluia! E outras traduções bíblicas, Neemias está dizendo: a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Sabe por que vai dar tudo certo? Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu me visto bonito, é porque a mão. Enquanto a mão dele estiver sobre a nossa vida, será. Aleluia! A mão do Todo-Poderoso, e é por isso que esses portões vai ser erguido, porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Quer Satanás ou não,
Senhor está sobre a tua vida nessa hora, sobre a tua casa, sobre a tua família. Neemias, que garantia você vai dar? Começa a profetizar, meu irmão. Esse dia eu olhei por um dos meus irmãos que estava na sala deitado, e eu profetizei, e eu disse: está derribado, está caindo, mas a qualquer momento vai se erguer. Aleluia! A qualquer momento vai ficar de pé novamente, porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Aleluia! Eu me lembro de uma oração que Deus mudou o cativeiro de um rei. Aleluia! Um rei que muitas pessoas até pregam e dizem que aquele rei estava em pecado. Mas se formos analisar a história dele, nenhum momento aquele rei tinha pecado, o rei Ezequias. Quando o profeta disse para ele: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, não vai viver. Ezequias e o rei Isaías eram amigos, andavam juntos. Naquela época tinha uma liturgia. Devido à sua enfermidade, chegavam até você e diziam: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, não vai viver. O profeta fala isso para ele. Ezequias, ele só tinha uma preocupação, que ele não tinha filho. Ezequias, ele era mais rico em ouro, em prata e em bronze do que o próprio Salomão. Ele só tinha uma preocupação: depois da sua morte, quem assumiu o seu reinado? Porque ele não tinha um sucessor, não tinha um herdeiro. Ele tinha essa preocupação. Quando o profeta fala isso para ele, simplesmente ele faz aquilo que Neemias faz. Ele inclina para a parede e começa a orar. Ele fez uma oração, e essa oração está lá em 2 Reis, no capítulo 18. Depois vocês leem. Quando ele começou o seu reinado, depois da morte do seu pai Acaz era um idólatra, era um feiticeiro, matou seu filho e apresentou os deuses pagãos, uma idolatria diante de Deus terrível. Depois da morte do seu pai, quando Ezequias une, ele faz o povo retornar, adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Quando ele vai orar, depois de milhares de anos, muitos anos lá para frente, ele ora e diz: lembra, Senhor, que eu andei diante de ti em verdade. Eu fiz o que era reto perante os teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo pela parede. Esta oração está lá em 2 Reis, no capítulo 18. Ele estava dizendo: Senhor, lembra, Senhor, que quando a nação de Israel estava adorando outros deuses, estava adorando até aquela estátua que Moisés colocou no deserto, aquela estátua de bronze chamada Deus Santo, eu tirei tudo. Eu fiz o povo adorar o Senhor. E lá dos altos céus Deus está olhando. É verdade o que ele está falando. Antes de o profeta sair, ele voltou. Por causa da oração, Deus mudou o cativeiro. Eu tenho passado por algumas igrejas, pastor, e eu vejo que essa liturgia de oração está acabando. Não temos mais oração. Não começamos mais o culto com oração. Não começamos mais. A oração está indo embora, a essência está indo embora. Por esses tempos atrás eu preguei em uma igreja, não vou citar o nome, aí fora em São Paulo, num culto de Santa Ceia. Eu nunca vi um culto daquele, pastor. Que igreja fria, uma sede. Davam umas 3 da nossa igreja de Vila Verde. Uma igreja fria, não tem mais aquela essência. Eu posso dizer, partida conheço eu, pastor, igrejas grandes, cenários, tempos de Salomão, mas partida conheço eu, são tempos pequenininhos, que são tempos pequenos, que quando nós chegamos lá, tem que tirar a sandália, as alpacas dos pés, porque a terra santa. Aleluia! A essência, a graça de Deus habita naquele lugar. Eu me lembro, pastor, de certa feita, a minha primeira vez que eu fui pregar na cidade de Bauru, eu nunca esqueço isso, a simplicidade e a humildade que o povo que ora que tem. Aí, pastor, já passou por a cidade de Bauru. Eu fui pregar a minha primeira
que você anda em São Paulo, que você chega lá, você vai passar vergonha. O povo lá simples, é humilde, mas eu metido a besta. A primeira vez que fui pregar fora de São Paulo, meti o melhor anel, o melhor sapato, a melhor gravata, o melhor terno e fui embora. E Deus conhece. Quem conhece isso daqui? Aqui é só Deus. Aleluia! Ninguém mais conhece. E eu catei e fui, meus irmãos. E ele só me observou, não falou nada. Fiquei a semana inteira orando, jejuando. Deus usa o Zé, usa como nunca. Usa. Deus estava certo que ia usar, mas precisava passar uma lição, aprender algo. Quando eu cheguei na igreja, andamos a cerca mais ou menos de alguns quilômetros, chegar até a igreja. Ronaldo conhece, ele pregou nessa igreja. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, a igreja era em cima do rio, no meio da favela, tudo terra, mato, rio. E eu cheguei lá, entramos dentro da igreja, eu dobrei meu joelho, o Espírito Santo falou comigo. Olha para o teto da igreja, o teto era tudo descascando. Olha para o chão da igreja, era terra. Olha para o banco da igreja, os bancos estavam quase quebrando, tinha mais ou menos um obreiro em cima do púlpito. Olha para as irmãs, aquele vestido simples. Olha para a sandália, era chinelo havaiana, cor 5 anão. Olha para a janela, os vidros tudo quebrado, você viu o rio do outro lado. Eu falei, Espírito Santo, que o Senhor está querendo dizer isso comigo. Eu habito na simplicidade e na humildade. Aleluia! Eu habito na simplicidade e na humildade. E eu vou lhe mostrar para você. Aquele dia me deu vontade de eu sair correndo daquela igreja. Que as irmãs que não estão indo lá, pastor, que parecia que ia ter terremoto, que nem na cidade de Filipos, quando Paulo e Silas orou em voz da meia-noite. Eu que preguei, Deus usou, mas eu nunca esqueço isso. Muitas vezes estamos preocupados com a nossa aparência, com o nosso nome. Esses dias eu estive dizendo para um pregador que ele falou que tem um sonho, pastor. Eu falei, pois bem, um sonho bom que você tem, de ser um pregador, de ter uma boa oferta, de passar as noites nisso, naquilo, pregar para a multidão. Eu falei para ele, você sabe qual que é o final de uma noite de um pregador? Você sabe de onde é? O final de uma noite de um pregador. Sabe de onde é? Entre 4 paredes em um fundo de um hotel. Longe da família, faz experiência própria. Quantas vezes eu atravessei uma cidadezinha para outra, fazia nada do cabine um travesseiro, por causa da multidão. E muitas vezes a multidão nos engana, deixa nós de lado. O maior sermão de Jesus, pastor, foi quebrado com um leproso. Capítulo 5, 6 e 7. Entra no capítulo 8, é quebrado. Com um leproso batendo no peito, leproso. Jesus está no meio da multidão, mas a multidão está te atrapalhando. Jesus está no meio da multidão, mas a multidão está te desprezando porque só quer o pão e a comida, não quer mais nada. A multidão nos engana. E ele ficou com isso até na cabeça. Esse dia ele veio falar para mim, não vou citar o nome dele, mas Neemias, ele diz: a mão do Senhor está sobre a minha vida. Aleluia! Começa a profetizar isso sobre a tua casa. Aleluia! Sobre a tua família. Planta os pés no jejum, na oração. Que eu quero ver se Deus não fica de pé diante do trono. Aleluia! Orarmos sem cessar. Orarmos em tempo e sem tempo. Eu me lembro de uma oração de um homem que foi preso, está cativo em uma cadeia. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. É interessante esse negócio, pastor. O momento que as pessoas passam na prova e o momento que nós passamos. De nós ajudarmos o próximo, depois o próximo ajudar nós. Pedro, em Atos 3, ele ajuda o coxo. Em Atos 9, ele ajuda Enéas e Dorca. Agora em Atos 12, é ele que está precisando de ajuda. A intercessão, interceder e ajudar o próximo. A Bíblia nos diz que Herodes, ele mata Tiago ao fim da espada, manda prender Pedro na cadeia. Pedro está preso. A meia-noite é um mistério, pastor. Meia-noite na Bíblia Sagrada é um mistério, porque o bicho fala que a meia-noite é dele. A meia-noite é na onde
as duas manifestações espirituais operam, tanto bem como mal. Em volta da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na cadeia, as cadeias foram abertas. Em volta da meia-noite, Gideão venceu os midianitas. Em volta da meia-noite, o anjo do Senhor passou lá no Egito e matou os primogênitos. Em volta da meia-noite, Sansão colocou fogo na cidade de Gázes. O mesmo Sansão arrancou os portões da cidade de Gázes. Tudo isso em volta da meia-noite. Em volta da meia-noite nasceu Jesus. Em volta da meia-noite, Gideão venceu os midianitas. Tudo em volta da meia-noite. Agora a Bíblia nos diz, pastor, que o povo começou a orar quando tem essa união de oração, um pensamento só, uma fiação só. Não tem demônio que fique na frente. Aleluia! Não tem capeta que fique na frente. A Bíblia nos diz que eles começaram a orar de manhã, fizeram o propósito de manhã, na tarde, à noite, que seja até de madrugada, porque foi em volta da meia-noite que o anjo foi visitar Pedro. A Bíblia nos diz que ele começou a orar: Deus, nós queremos o pastor Pedro, nós queremos o apóstolo Pedro, nós queremos o evangelista, o missionário Pedro. E lá nos altos do céu, Deus está orando: esse povo não vai parar, manda, dá o que eles querem. O que eles querem? Pedro. Então solta Pedro. É Pedro que eles querem, solta Pedro. E lá vai o anjo. Sabe o que é isso? É efeito de oração. Por esses dias eu estava num terreno baldio e o Senhor falou comigo. É interessante. Eu estava num terreno baldio, daí entrou Paulo e um trator e começou a derrubar o muro, passou por cima do muro e começou a arrancar aquelas terras. E o Senhor me disse: assim é a oração. Tudo que tem na frente, ela é como um trator, como um tanque de guerra. Tudo que tem na frente, ela passa por cima. Eu creio! As barreiras, as muralhas, tudo que tem na frente, ela passa por cima. Porque na oração nós deixamos Deus de pé. Quando nós desce, Ele sobe. Nós desce, Ele sobe. Aleluia! Quer ver Deus ficar de pé? Desce diante. Mas como é que eu vou deixar Ele grande? Ele é muito grande. Desce. Convém que eu desça. Convém que eu diminua. O próprio Jesus testificou de João Batista: esse daí, nascido de mulher, não tem outro igual, é extraordinário. Mas João Batista, quando escutou isso, ele falou assim: convém que eu desça. Aleluia! Ele está testificando de mim, mas convém que eu desça, que eu diminua, mas que Ele cresça. Aleluia, aleluia! Quer ser vitorioso? Glória a Deus! Eu prego muito sobre oração, porque eu sou fruto de oração. Eu me lembro do Ronaldo, eu estava aqui olhando para ele, eu me lembro do Ronaldo marchando na igreja, lá na Vila Verde. Eu me lembro, estava aqui me lembrando, o Espírito Santo fez eu me lembrar isso. Na época da minha infância, já tem um testemunho aqui do que eu passei. Na época da minha infância, os meus 11 anos de idade, eu tenho 25 anos. Vou fazer 26 agora o mês que vem, mas eu lembro do Ronaldo, homem de oração. Até hoje nós ouvimos pessoas testificar deste homem, das passagens, das pregações na igreja de Vila Verde. Até hoje, quando ele vai lá, tem gente que fica até com medo dele. Até nas mensagens dele ele diz: por que vocês estão olhando para mim com este olho regalado? Porque o povo tem medo, o povo se assusta porque é um homem de Deus. Aleluia! E eu me lembro da minha infância do Ronaldo. Depois eu saí da igreja e continuei, ainda foi líder da mocidade. Na época eu era dos adolescentes, da criança, depois foi líder, depois eu voltei. E estamos aqui, eu sou fruto de oração. Teve um homem que nunca desistiu. São algumas pessoas que não desistem de nós. O amigo pode desistir, o pastor pode desistir, mas tem uns que não desistem: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o teu pai e a tua mãe. Aleluia! Não desista! Aleluia! Eu tive um pai que ele sempre dizia: esta situação há de mudar. Eu estou que nem Simeão e anda. Eu estou crendo na vitória da
Senhor, envia-me a mim na hora de Aleluia, aleluia. Neemias, ele fica esses 3 meses orando, dizendo: eu não aceito. Eu não aceito essa situação. O povo está incomodado. O povo já desistiu lá e continuou, mas eu não abro mão. Eu não abro mão, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu conheço Deus. Certa feita Jesus diz: não penseis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. A espada para lutar. Neemias, ele teve vitória, ele teve êxito. Não quero ir mais além, só quero falar esse êxito da oração. Nós só temos vitória, nós só enfrentamos o inimigo. Pastor Ronaldo foi claramente a dizer que tem demônio, casca de demônio, que só sai com jejum e oração. A oração nós temos vitória. Na oração nós temos comunhão com o Pai. Na oração, hoje nós cantamos, na oração eu encontro paz. Falar com Deus é um privilégio. Aleluia. Frutos de oração. Paulo e Silas, pastor, tomou cerca de 39 chibatadas na ponta da vara, uma corda, na ponta da corda, lasca de ossos, onde pegaram, arrancaram. Deu a cerca de quase 400 cortes de Paulo e Silas. Jesus tomou, foi uma chibatada a mais do que Paulo e Silas, por causa que expulsou um demônio de uma mulher. Porque quem ora tem visão de Deus. Fala, aquele negócio ali não é de Deus. A mulher estava, com a verdade estava. Estes homens que anunciam o caminho do céu, Deus disse: é homem de Deus. Um é Paulo, que significa pequeno, o outro é Silas, que significa escolhido. Ela estava falando a verdade. Por muitos dias essa mulher falou isso. A Bíblia nos diz que tinha 40 mil habitantes na cidade de Filipos. 40 mil habitantes. Os 40, quando Paulo expulsou aquela mulher, era escrava 2 vezes. Ela tinha 2 senhores. Ela tinha 2 senhores. Tinha 13 senhores. E era escrava de Satanás. Escrava dos seus 13 senhores e escrava de Satanás. Aquela mulher era tipo assim: quantos que era para entrar na firma na sociedade? É R$1.000, então entra. E ganhava muitos lucros. Porque tudo que você pedia para aquela mulher, que a mulher adivinhava, porque tinha um espírito maligno. Paulo, quando ele vê aquilo, ele expulsa aquela mulher. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 16 diz: e abrindo por Deus, senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à presença dos magistrados, autoridades. E os magistrados disseram: esses homens, sendo judeus, põem o costume que não sou lícito, vimos que somos romanos. E a multidão se levantou. Satanás se apoderou de 40 mil habitantes na cidade de Filipos, e todos ficou contra Paulo e Silas. Levaram a presença dos magistrados, rasgaram os vestidos, a mesma coisa que fizeram com Jesus. E toma chibatada, e Paulo e Silas quieto. Tomaram 39 chibatadas, foram para a prisão, receberam ódio, foram para a prisão. Recebendo tal ódio, foi para o cárcere interior, prisão de segurança máxima, 12 portas para dentro. Em volta da meia-noite, a Bíblia nos diz que Paulo e Silas, eles começam a orar. Eles começam a cantar. A Bíblia não divulga qual que foi a cantoria que eles cantaram, mas eles começaram a cantar. Eles podiam dizer: Deus, eu só fui expulsar, só fui colocar a mão na água, olha aí o que deu. Olha aí no que é que deu. Mas Paulo e Silas sabia quem era o Deus. Aleluia. Por esses dias nós até dizemos o porquê e para quê, pastor, que acontecem certas coisas na nossa vida. Eu passei por um período que só questionava a Deus, dizendo por quê. E Deus começou a falar para mim: pergunta para mim para quê. Não pergunta para mim por quê, mas pergunta para mim para quê. Para quê que Paulo e Silas sofreram esse atentado todo? Para que Paulo e Silas tomaram 39 chibatadas? 400 corpos, as vestes grudavam no seu corpo. Mas em volta da meia-noite eles começaram a orar. Por quê? Para quê? Para quê? Muitas vezes nós não entendemos o porquê e para quê de Deus nas nossas vidas. Somos cometidos de percas, somos cometidos de enfermidade, doenças, muitas vezes até incurável, e questionamos a Deus por quê.
E não perguntamos para ele para quê eu fico cometido dessa enfermidade. O porquê e para quê é que o nome do Senhor tem que ser glorificado. O Senhor permitiu aquela situação todinha que acontecesse com Paulo e Silas. Sabe por quê? Porque tinha uma alma que Deus queria salvar. Muitas vezes Deus faz o rebuliço todo, pastor, e não entendemos, só questionamos por quê, e não perguntamos, Deus, para que isso? Para que aconteceu isso? Para que nas nossas igrejas nós sabemos tantas pessoas com enfermidades, até mesmo incurável, mas tudo isso há um propósito de Deus. Muitas vezes não entendemos bem certo é que o próprio Deus diz: o que eu faço hoje tu não entendes, mas tu vai entender lá na frente. Lá na frente. Paulo e Silas, quando cantou, houve três milagres em um só. O primeiro foi o que houve terremoto. O segundo, que as cadeias rachou tudinho. Houve terremotos, os alicerces rachou tudinho. O segundo foi o que as 12 portas se abriram. Cadeia, cadeado. Eu já fui algumas vezes por esses lugares, não sei como é que é. 12 portas, lá para dentro, 12 abriram, as 12 abriram, pastor. O terceiro milagre foi o que? Foi as correntes nos pés. As correntes, três milagres. Todos ficaram assustados. Quando o carcereiro veio aqui, ele se espanta. Ele tinha uma espada, vai se degolar. Paulo grita: não faça isso, porque todos estamos aqui. O propósito, o porquê e o para que de Deus tudo aqui era com a vida do carcereiro. Deus queria salvar o carcereiro e a família do carcereiro. Aleluia! Muitas vezes passamos por dificuldade. Até o irmão que está nosso lado, que não crê, está dizendo: agora eu quero ver ele sair dessa. Aleluia! Agora eu quero ver ele se levantar dessa. Mas Deus só está dizendo: deixa. O porquê é meu, querer é meu. E a qualquer momento eu vou. Aleluia! Glória a Deus. E Deus mudou aquele cativeiro por causa da oração de Paulo e Silas e o propósito de Deus. O porquê e para quê. Porque muitas vezes nós só perguntamos isso: por quê? Por quê, Deus? Por que isso? Por que eu fui mandado embora? Por que meu carro foi roubado? Tantas coisas, mas não perguntamos para quê. Momentos que passamos provação no meio da vizinhança. E a vizinhança está observando: será que ele vai conseguir? É o seu testemunho. Aleluia, Jesus. Eu posso dizer do meu pai na fé: ele ganhou uma alma através do seu testemunho, não com fala, mas do jeito de andar e o jeito das vestes. Ele passava com seu terno e a sua gravata e andava todo dia para o mesmo lugar. E tinha uma pessoa com um garrafão de pinga, com a sua radiola ligada num sol. E aquele homem, eu ficava observando ele. Sai da frente daquele homem e falou assim: como é que eu faço para me ser que nem você? Ele disse: segue-me, vem comigo. Vem comigo. E esse manhã o irmão João Florencio, o pastor, conhece. Glória a Deus. O testemunho, meus irmãos. O porquê e para quê. Oh, maravilha. Precisamos orar nesses últimos dias. Aleluia. As friezas espirituais estão entrando no nosso meio. Verdade, Jesus. Por esse dia, algum líder de uma convenção estava dizendo, dando uma entrevista, e ele dizia que houve uma reunião no inferno. E devido a essa reunião, um demônio foi promovido, que teve sucesso no seu trabalho, na área do seu trabalho. E ele teve sucesso, ele foi promovido, um cargo elevadíssimo no inferno. E qual que foi o demônio? O demônio da frieza espiritual, que está esfriando muitos crentes. E ele teve sucesso, porque muitos crentes que nós vemos não é jamais o mesmo de antigamente. Eles estão perdendo a fé, vão multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando.
porque estamos deixando de orar. Só permanecemos de pé. A única coisa que o diabo tem medo, não tem medo de teologia, de anel de teologia, de sapato de couro alemão, não tem medo de diploma, nada disso. A única coisa que Satanás tem medo de crente que ora e que é cheio. Aleluia! É a única coisa. Pastor Pedro Roque, quando estava conosco, para me terminar, ele sempre dizia que tinha dois viados que estavam conversando e um dizia assim: eu estou contente com o pastor daquela igreja, porque ele não ora. Mas eu estou preocupado com as irmãs de segurança, com aquelas irmãs já de cabelo branco, avançadas nas suas cenas, mas só fica de joelho. Aleluia! Ele sempre dizia isso. E o pastor Pedro Roque foi um exemplo para nós ali, que sempre era um homem de oração. Precisamos orar, principalmente a juventude. Eu sou jovem, tenho 25 anos, eu sei o que os jovens passam, pastor. As setas malignas, as curiosidades deste mundo, desses manjares. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego só teve sucesso no seu ministério porque colocou no teu coração: não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Vou deixar de lado. Podemos até dizer assim: eu quero, mas não posso. É até um termo interessante, né? Eu quero, mas não posso. Daniel queria participar dos manjares do rei. Era bom, era agradável, mas ele não podia, porque era oferecido aos ídolos. Ele não podia. Ele podia até dizer: pastor, eu quero, mas eu não posso. E quantas coisas nós não podemos e fazemos. Olha aí. Eu quero, eita Jesus, é um tema legal, né, para a gente pregar, né? Eu quero, mas não posso. Mas tantas coisas que nós não podemos e fazemos e desagradamos a Deus. Só teve sucesso porque colocou no teu coração: não vou me contaminar, vou comer chuchu, vou comer cenoura, legumes, né? É chuchu, é cenoura, né? Pepino, essas coisas, né? E ficou mais forte, mais saudável do que os outros que estavam com aquele manjar bonito, agradável. A oração, meus irmãos, é a chave que abre todas as portas. Aleluia! Não tem jeito de nós termos comunhão com Deus se não for para o ministério da oração. A oração é um diálogo, uma conversa. Você vai conversar com Deus. Sempre quando eu oro, me trago para Jesus: senta aqui. Eu não estou dizendo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Senta aqui, vamos conversar. Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui. Eu não vejo, mas eu sinto Ele aqui. Eu não te vejo, mas eu sinto o Senhor aqui. Vamos conversar, vamos desabafar para o Senhor. É isso, é isso. Deus gosta disso, pastor, de crente que desabafa. Elias, para mim terminar, o quarto momento da vida de Elias. Quarto momento da vida de Elias. O primeiro momento foi em Zarepte. O segundo momento lá no Querite. O terceiro momento foi lá nos Baal, no Monte Carmelo. O quarto momento foi nas primícias do Sinai. Quando Elias ele olha para você, ele vê que não é o leão dos profetas, como chamava ele, o leão dos profetas. Não é o homem que segundo as tuas palavras fez fogo cair. Não é o homem que uma oração de 16 segundos matou fogo cair, depois matou 850 profetas, Zera, Sarote. Não. Ele depara com o Elias, o homem Elias. Elias, ele diz para Deus: Deus, mata-me, não sou melhor do que meus pais. Elias, quando ele fala isso, ele estava dizendo: Deus, eu não quero morrer na mão de Jezabel. Não estou com medo. Muitos dizem que Elias correu por causa da palavra de Jezabel. Cada um tem a sua aplicação, a sua interpretação. Mas para mim, Elias, ele só foi embora porque ele não queria morrer na mão de Jezabel. Porque se Jezabel pega ele e mata, ele era um troféu. Matei o leão dos profetas, matei Elias. O que estava nos perturbando, dizia ela. Elias ele vai para as planícies do Sinai, põe embaixo um perezinho não nasce no deserto. Deus já tinha até preparado, até a gente fugir, Deus prepara algo para nós também. Deus já tinha até preparado ali um perezinho lá no deserto. O versículo não dá no deserto. Deus preparou Elias, o anjo vem como a pomba embalada. O pão representa a palavra, a água representa o Espírito Santo como a pomba embalada, porque a tua caminhada será muito longa, 40 dias, sua caminhada vai ser longa, não é hora de parar. Mas Elias comeu, bebeu, voltou a dormir, o anjo vem de novo, come e bebe. Ele comeu e
Senhor amado, não sou melhor do que meus pais. Pastor, Deus gosta de crente que desabafa. Que quando nós desabafamos, Deus entra com a providência. Elias, ele entra num momento depressivo, momento de depressão. Elias, ele fica 40 dias andando. A Bíblia nos diz que Elias fica 40 dias andando com a força daquela comida, sem falar com ninguém. Elias, quando ele põe os pés nas primícias do Sinai para ir no deserto, caminho de um dia, ele cometeu um erro, pastor, que muitas vezes nós cometemos. Não podemos andar sozinho. Elias, ele cometeu um erro. Ele deixou o teu moço de lado e foi embora sozinho. No momento da minha e da sua aprovação, se nós não tivermos ninguém, o diabo entra. Elias estava só. Se ele tivesse com o teu moço, ele não tinha ido para o Perizim e ele não tinha fugido para a caverna, porque o teu moço ia dizer assim para ele assim: Deus te deu vitória lá no Querite, Deus te deu vitória lá no Camelo, Deus te deu vitória lá com a viúva de Sarepte, agora você vai fugir. Deus te deu vitória, ele vai te dar vitória, mas não tinha ninguém. Ele estava só. Elias cometeu esse erro de deixar o teu companheiro. Não podemos andar sozinhos. A Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Não é assim? Deus preparou para Noemi, Deus preparou Ruth. Para Paulo, Deus preparou Barnabé. Não é assim? Para Jeremias, ele preparou um contemporâneo que foi Abacuque. Não é assim? Sempre Deus põe um do nosso lado para nos ajudar. Deus colocou, mas ele deixou de lado. Agora ele vai. Ele anda 40 dias depressivo, perturbado. É em todo momento de depressão. Eu sei o que é isso. Já convivi com pessoas depressivas. Eu sei como é que é esse negócio. Se você for um psicólogo, você vai ver que ele vai acerca, pastor, de duas perguntas. Ele vai perguntar para você. Acerca de, através dessas duas perguntas, num diálogo de 40, 50 minutos, o máximo estourando 1 hora, para ele descobrir qual é o seu problema. Elias, quando ele vai depressivo, ele entra na caverna, veio o vento, Deus não estava no vento. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, Deus não estava no fogo. Vem do mesmo jeito que ele vem, pode soprar, ele apaga, para. Fogo do mesmo jeito que ele pega, ele também apaga. Terremoto é milésimo de segundos, quando ele vem, ele acaba com tudo que tem na frente. Aí vem a voz suave e mansa do Senhor: que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Deus só faz uma pergunta para Elias. Elias desabafou. Deus só fez uma pergunta para Elias, e Elias desabafou. Tem momentos que precisamos desabafar. Aquele peso, aquela angústia, aquela revolta, precisamos desabafar diante do homem de Deus, do profeta. Precisamos desabafar. Elias, ele desabafa, e quando ele desabafa, ele começa a dizer: Deus, estão procurando me matar. Estão procurando tirar a minha vida, que perejaram, que mataram, que tiraram e buscaram. Quando Elias está dizendo mataram, perejaram, buscaram e tiraram, essa palavra no final, tiraram, buscaram, perejaram e me tiraram, é um verbo passado. É um verbo que passou. Elias, ele traz à tona tudo aquilo que tinha acontecido. Aí Deus está ali para assim para Elias: olha Elias, olha o que eu tenho lá na frente para você. Isso daqui é coisa do passado, Elias. Isso daqui já passou. Olha o que eu tenho lá na frente para você. Aí o Senhor disse para ele: vai pelo caminho do deserto, e ungirás Israel, e assim diante. Muitas vezes nós lançamos na face de Deus aquilo que aconteceu no passado, devido à seta maligna que o diabo joga na nossa mente. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados ele lança para trás dele, no mar do esquecimento. Eis que se fez tudo novo, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que se fez tudo novo. Daqui em diante eu tenho
uma nova história. Elias, isso daqui é passado. Agora eu tenho uma nova história para você, Elias. Elias, ele trouxe o passado para Deus. Ele trouxe aqui, Deus, Jezabel está tentando me matar, estão me buscando da minha vida. Isso daí quer dizer, esse negocinho, pelejar, tirar, é um verbo passado. É um verbo passado. Aí Deus fala assim: olha que eu tenho lá na frente para você. Quem sabe você cometeu até algumas coisas e está dizendo: Deus, eu fiz isso, eu fiz. Deus dizendo para você: isso é coisa do passado. Se você se colocar na posição que eu tenho aqui para você, é daqui em diante. Fique com esta palavra da parte de Deus. Esse foi o quarto momento da vida de Elias, pastor. Foi o quarto momento da vida de Elias. Elias já teve 4 momentos na sua vida, mas esse foi o quarto momento. E este momento, meus irmãos, de desabafar, tem muitas vezes que nós chegamos até em certas pessoas e até dizemos, pastor, e muitas vezes a resposta que nós escutamos é: vamos orar, Deus vai dar vitória. Precisamos muitas vezes tirar a cera do ouvido e falar: vem cá, eu estou contigo, vem cá, vai, desabafa, eu estou do seu lado. Eu posso dizer que quanto mais eu precisei foi desabafar com um homem, foi quando Deus me deu esta palavra. Eu fui desabafar com um homem e ele disse para mim: vai orar, Deus vai te dar vitória. E era só para ele ouvir, abrir o ouvido e me escutar. Que nesse desabafar Deus entra com providência, que você vai tirar tirando o rancor, aquela angústia, vai sair tudinho aquele peso. É na hora que Deus entra com a providência. Aleluia! Nas nossas vidas, fique com esta palavra: a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Aleluia! É a mão do Todo-Poderoso. Jesus, eu quero! Não é porque somos bonitos, porque pregamos bonito, não, é a mão dele. Maldito o homem que pensa que tem brilho próprio. Nós somos apenas um planeta. Não temos brilho, somos escuros. Mas como o sol da justiça brilha em nós brilha também. Aleluia! Quando brilha, somos apenas um planeta, não temos brilho. Mas o sol da justiça, que se chama Jesus, faz brilhar. Aleluia! Fiquem com essa palavra: a mão do Senhor está sobre a minha vida. Quer ter vitória? Vá para os pés de Jesus. Vá para os pés de Jesus. Maria, ela teve 3 atitudes, pastor. É a atitude que move a mão do Senhor. Se Deus permitir, porque nós vamos falar sobre isso, atitude. Ela teve 3 atitudes. Glória a Deus. Que mudou. Nenhuma das suas atitudes fez Jesus chorar. Palavra da sua irmã Marta foi a mesma na ressurreição de Lázaro. Só vou falar essa. A segunda atitude de Maria. Jesus, quando ele vem da cidade, ele vai para até a cidade. Quando ele vê Marta, ela vem correndo e diz: Senhor, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Maria, ela vem, Marta chama Maria e fala assim: o mestre está aqui te chamando. Ela vai correndo. Ela teve uma atitude. As tuas palavras foi a mesma. A verbalização da tua irmã foi a mesma, mas a atitude diferente. Quando ela viu Jesus, o que ela fez? Ela se jogou nos teus pés. E ela disse: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus banhou seus olhos em lágrimas. A atitude que faz a diferença. A atitude que deixa Deus de pé no trono. Fique com essa palavra da parte do Senhor. Quer ter vitória? Vá para os pés de Jesus. Que tem coisas que nós só entendemos e compreendemos e aceitamos no mistério da oração. Senão não aceitamos. Eu preguei aqui, a primeira vez que eu preguei sobre Asaf. Asaf só entendeu porque orou. Só entendeu o que acontecia aí com o homem fora aí porque foi para os pés de Jesus. Eu quero entender, você quer entender? Então vai lá, vai me buscar que tudo entende. Eu faço você entender. Aleluia. Mas precisa ir para os pés do Senhor. Ali, fique com essa palavra, para você até adorar. Fique com essa palavra, a minha só teve sucesso. Os muros só